agora, vamos chamar a vinheta para começar a falar das notícias de hoje. Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Ajeitando o microfone, porque hoje é dia de Cruzoé, sexta-feira. Temos uma nova edição da revista no ar, né? Vamos ver a capa. A capa é de um assunto importante dessa semana e que vai continuar sendo comentado ainda por um bom tempo. A PEC da gastança, a transição e todos os esforços do PT para ter recursos no começo do ano que vem, né? Dinheiro para gastar nos seus programas, para cumprir promessas de campanha e tudo mais. O problema dessa negociação do PT com o Congresso atual, né, Duda? Oi, o Duda está aqui do lado, está tomando uma cerveja sem álcool em homenagem à Copa do Catar, né? Mas então, o problema dessa negociação que o PT está fazendo para obter recursos para o ano que vem vem da, como é que eu posso chamar? Da arrogância do Lula, né? Que resolveu, nessa semana, comprar uma briga desnecessária com o mercado, tratando a responsabilidade fiscal, né? O cuidado com as contas públicas, o cuidado para não deixar que a dívida pública brasileira saia completamente do controle, né? Ele resolveu tratar essa responsabilidade como sendo antagônica daquilo que ele tem chamado de responsabilidade social, ou seja, a necessidade de atender aos pobres, né, aos vulneráveis brasileiros, que são milhões. 30 milhões de pessoas, segundo as estatísticas, estão passando fome no país hoje em dia. Sim, tem pouco dinheiro para atender essas pessoas e para ainda fazer investimentos em infraestrutura, movimentar a economia, tentar fazer o PIB crescer, tem pouco dinheiro. Mas essa ideia de contrapor responsabilidade fiscal e responsabilidade social não é boa. Não é boa. Não é boa porque, por motivos prosaicos, né, o mercado reage imediatamente como fez, a bolsa caiu, o dólar subiu, e não é boa principalmente porque ela manifesta uma visão errada, perigosa, daquilo que é a gestão das contas públicas. Quando dívida sai de controle num país, um dos primeiros efeitos é a inflação, né? Você começa a produzir inflação. Inflação é o imposto mais terrível que você pode cobrar de uma sociedade. É o imposto mais terrível que você pode cobrar dos pobres. São eles que mais sofrem com isso, né? Eu fiz 2 entrevistas bem interessantes para essa reportagem e elas vão ser postas no ar nesse fim de semana, com 2 economistas que estão sempre participando do nosso debate público e que são craques, né? São especialistas no tema das finanças. E um deles é o Fábio Jambiage e o outro é o Samuel Pessoa. O Samuel Pessoa teve uma frase muito... aquilo que ele chamou de mantra dele sobre a inflação, né? Ele disse que pior do que a inflação para gerir os problemas de distribuição de dinheiro numa sociedade, só uma guerra civil. Ou seja, não tem quase nada pior do que a inflação como destruidor de riqueza, como destruidor da vida das pessoas. O risco dessa visão meio irresponsável do Lula é justamente produzir inflação. Mesmo que a inflação não vire uma hiperinflação, como aconteceu na Argentina, por exemplo, né, Duda, nos últimos anos, uma inflação fora de controle, você vai ser obrigado a tomar medidas muito duras de ajuste que acabam produzindo recessão. Foi o que aconteceu no Brasil aqui em 2015 e 2016. A Dilma, no primeiro mandato, foi gastadora, né, foi responsável, fez as pedaladas. No começo do segundo mandato, ela tentou consertar as coisas. E o que aconteceu? Crise econômica, crise de confiança,
desempregados, Uhum. e tudo que a gente se lembra porque é recente e foi bem ruim, né? Então, a reportagem, o núcleo, a ideia central da reportagem é mostrar que essa contraposição entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social não faz sentido, e aí a gente tem, enfim, entrevistas e muitos outros dados. E a Quer sua falar alguma matéria coisa? sim, a sua Desculpa, assim, você dá me empolguei. dá um tempo pra você tomar uma água aí, mas a matéria é bem interessante, porque, enfim, o Lula tá jogando isso nas costas do Congresso, né, como você coloca ali, mas enfim, uma administração aí mais madura das contas no próximo governo envolveria outras decisões, né, e acho que a sua matéria, ela aponta essas soluções, né, de uma mudança ali nos tributos, né, e como são cobrados e tudo mais, em vez de ir lá e pedir dinheiro mais, né, mendigar dinheiro para o Congresso. E o que eu acho que deve ser claro para todo mundo, os políticos falam em nome de quem eles quiserem, né? Eles chegam lá e falam assim, não, eu estou fazendo isso por causa dos pobres, né? Ou por causa das mulheres, mas nós aqui, né, como sociedade, a gente deve escutar isso e desconfiar sempre, né? Uhum. E ver realmente que resultados essas políticas já tiveram, porque economia é uma coisa muito já estudada, a gente sabe, né, que decisões acabam tendo quais resultados. E muitas vezes essas decisões aí acabam revertendo contra os grupos que eles dizem defender, Exatamente. no caso, os pobres brasileiros. Eu queria só chamar a atenção para uma reportagem que saiu hoje no Antagonista. Eu menciono na matéria da Cruzoé um estudo do Instituto Fiscal Independente, que é uma entidade ligada ao Senado, que fica ali vigiando as contas públicas o tempo todo. Até o momento em que eu fiz a reportagem, o estudo mais recente do IFE, né, falava que a dívida bruta brasileira em relação ao nosso PIB, a tudo que a gente produz, vai chegar ali, vai ser da ordem de 77,2%. Hoje saiu um novo estudo do IFE mostrando que com a PEC da gastança, né, com a PEC que o governo está apresentando para tirando os gastos do Bolsa Família do teto de gastos, tentando transformar isso numa coisa à parte de qualquer esforço de responsabilidade fiscal, né? A gente pode chegar a 2031 com 95,3% do PIB, com uma equivalência da dívida em relação ao PIB de 95,3%. O que significa isso? Quando um credor brasileiro, ou quando alguém que está pensando em investir no Brasil, em comprar títulos do governo brasileiro, olha para o país e fala, opa, o governo deve 95% de tudo que o país produz. E, imediatamente, para pensar. Uhum. Será que se eu emprestar dinheiro para esses caras, eles vão conseguir me devolver? Com essa dívida brutal? Uhum. Né? Na Argentina, a gente nunca sabe qual é o momento em que a coisa vira. Mas na Argentina, né, Duda, nesses últimos 10 anos, a gente viu exatamente isso acontecer. Chegou um ponto em que ninguém mais confiava no país, a Argentina não conseguia mais emprestar dinheiro, financiar as suas necessidades no mercado internacional. E o que fez? Teve que chamar socorro, pedir socorro para o FMI. Né? E o dólar acaba subindo por causa disso também, né? Que os investidores acabam a população, para se proteger, né, se resguardar na Bolívia, na Argentina, compra dólares e os investidores tiram dinheiro daqui, né? Então é por isso que o dólar sobe, é uma consequência disso daí, essa perda de confiança na capacidade que o país tem de pagar no futuro, né? Exatamente.